Então, pessoal, vamos retomar a nossa sessão de julgamento. Wesley, seu microfone está ligado. De 11 de maio de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, período da tarde, a segunda parte do período da tarde. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Ressaltando que a doutora Mônica está aqui substituindo uma vaga aqui no nosso colegiado, que não foi preenchida ainda, e permanecerá conosco durante toda essa sessão. Continuando aqui nos itens da pauta, a gente havia tirado em vista de mesa o item 40, e o 41, eu dei uma verificadinha aqui no processo, é um auto de infração de omissão de GFIP, aí 68, eu acho que ele vai ter implicações do resultado da obrigação principal, possivelmente tenha, né, em relação a esse auto, então a gente vai tirar de vista em mesa os dois processos, para que a gente possa analisar com maior cuidado os dois, o 40 e o 41. Então eu vou para o item 42, de relatoria do Paulo, KPM Empreendimentos. Bom, esse processo é um retorno de diligência, né? Trata de obrigação principal, contribuições social principal e terceiros, trata de subrogação nas obrigações do produtor rural. A decisão de piso não conheceu da impugnação sobre o fundamento de concomitância com a esfera judicial. No recurso voluntário, o contribuinte alega não haver concomitância em relação ao Senar, bem como questiona a incidência de juros de mora em relação ao lançamento constituído para prevenir a decadência, matéria não aventada na impugnação. O julgamento foi convertido em diligência para verificar se a concomitância abarcava a contribuição para o Senar, constatando-se que esta não foi objeto da respectiva petição inicial, que está aí as folhas 187 seguintes. Então, o meu voto é por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo na matéria preclusa, que é a questão do juros de mora, e na parte conhecida, dar provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância, remetendo os autos à BRJ para que seja proferido um novo acordo, apreciando a matéria não submetida ao Poder Judiciário, entendeu? É como eu voto. Então, lá eles tinham reconhecido a concomitância, identificou-se aqui que não era concomitante, então está propondo anulação para que a decisão de piso analise essa matéria, né? Que não foi analisada lá em Isso, o lançamento eram duas matérias, uma é concomitante e a outra não. Sim, que aí fica prejudicado em função dessa nulidade da decisão de piso, né? Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acho que a Mônica... Acompanho. Tá me Acompanha? ouvindo? Agora sim. Desculpa, falei baixinho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria preclusa, e na parte conhecida, dar provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância, remetendo os autos à DRJ para que seja proferido novo acórdão. Esse foi o item 42. O 43 saiu de pauta. Aí, na pauta de amanhã de manhã, tem o item 44, que também saiu de pauta. Então, nós vamos para o item 45, de relatoria do Paulo também, Wagner de Mello. O lançamento trata de depósito bancário, origem não comprovada, crédito tributário no valor total de 667 mil infrações, impugnação julgada improcedente. Alega o recorrente ter apresentado
comprovando tratar-se de corretor de imóveis. Um pouquinho, Paulo. Tá Wesley, microfone. Faz um barulho bem grande, a gente consegue entender o Paulo. Perdão, é que às vezes eu achei que fecha e ele não... Vamos lá. Alega o recorrente ter apresentado documentos comprovando tratar-se de corretor de imóveis, tendo juntado contratos de locação, de modo a conferir a verossimilhança às suas alegações. Entende que a autoridade lançadora deveria ter ampliado a investigação para comprovar a origem dos depósitos e argue nulidade do lançamento por estar eivado de supostos erros. Bom, eu nego a preliminar de nulidade por não se inserir nas hipóteses do artigo 59 do PAF. Eventuais erros seriam questão material, né? E afirma a validade da presunção legal, que atribui ao sujeito passivo o ônus da prova de cada um dos créditos bancários, de forma individualizada, mediante documentação idônea, o que não foi carregado aos autos com a impugnação. Então, eu rejeito a preliminar e nego o provimento ao recurso. É como voto. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 45, Wagner de Mello Israel, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Acabei de ver que fui eu a relatora da DRJ. Em 2013, o acórdão da DRJ. Fui a relatora nesse processo. Quase 10 anos. Vamos para o 46 também, de relatoria do Paulo Sérgio Valadares. Ok. O lançamento de IRPF, depósitos bancários, crédito tributaram na casa de 1.100.000 infrações, impugnação julgada improcedente, recorrente argue inconstitucionalidade por violação do sigilo bancário, questiona a utilização de dados CPMF para alimentar a ação fiscal. Essa matéria sequer foi ventilada na impugnação. Questiona a legalidade do artigo 42 da Lei 9.430 frente ao CPN. Questiona a presunção legal por não veicular acréscimo patrimonial. Apresenta justificativa para crédito referente a 2 bloques, de 180.000 em data tal e 60.000 em data tal, como originários de alienação de imóvel pertencente à pessoa jurídica tal, alienado por R$270.000. A diferença, ele justifica que nessa operação ele também teria alienado algumas pequenas obras de arte que ele possuía para essa pessoa jurídica. Sendo que a diferença, o valor crédito decorre da alienação concomitante de obras de arte. Aduz que a vinculação dos blocos à referida operação imobiliária estaria comprovada por declaração do representante do comprador do imóvel, e os demais créditos decorreriam de transferência entre contas e da alienação de bens imóveis adquiridos entre 63 e 83, pelo que estariam sujeitos à incidência do ganho de capital, admitidas as isenções. Questiona a multa de ofício por não ter agido de má-fé. Reputa desproporcional a exigência formulada. Bom, eu não conheço da arguição de constitucionalidade, inconstitucionalidade, não conheço da alegação pertinente à utilização da CPMF, dada a preclusão, essa matéria não foi ventilada na impugnação, adoto as razões de decidir da decisão recorrida quanto ao mérito para afirmar a validade da presunção legal fundada no artigo 42 da 9.430, para rejeitar as alegações relativas à alienação de obras de arte e supostas transferências bancárias entre contas do próprio, por não estarem acompanhados de documentos comprobatórios, de forma individualizada e idônea, conforme exigido pela lei, e para manter a multa de ofício lançada em conformidade com a lei. Voto por não conhecer da arguição de constitucionalidade e não conhecer das matérias preclusas, e na parte conhecida negar provimento. Esse é o resumo desse voto. Aqui tem uma questão com relação à alienação desse imóvel, que também consta aí do meu voto. Só um minuto.
Eu tinha aberto só o resumo, né? É só isso mesmo, é só isso mesmo. O voto é esse. Ok. Então, ele alega, mas ele não traz documentação Não que traz prove individualmente os depósitos. Ok. Então, o Paulo está conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade da matéria preclusa e negando o provimento a ele. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Não, não ouvi, doutora Letícia. Ah, estava travado, desculpa. Oi? Falhou. Acompanho. Tá. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 46, Sérgio Valadares. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de constitucionalidade das matérias é matéria ou matérias? É que tá da matéria preclusa. E na parte conhecida, negar provimento ao recurso. Esse item 47, PR, é um processo de minha relatoria, é um processo bem simples. É um processo, eu vou ser bem sucinta, eu acho que é omissão de rendimento, depósito bancário. Acho que esse aqui é um recurso de ofício, que eu estou negando o provimento, não? Isso. Eu estava no processo do Paulo aqui. Foram várias infrações, omissão de rendimento, trabalho sem vínculo empregatício. Enfim, a DRJ exonerou o crédito tributário e o valor da exoneração do crédito tributário é inferior ao limite de alçada. E ele não recorreu, ele não apresentou nenhum recurso. E então eu não estou conhecendo do recurso de ofício, porque o valor exonerado foi R$ 2.198.408,23, somando o principal mais as multas, né, excluindo os juros. Então eu não estou conhecendo do recurso de ofício. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Me chamou de novo, né? Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. É que não saiu. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, item 47. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício. Estou botando período da manhã, período da tarde. O próximo item, o 48 sai de pauta, o 49, 50, 51, eram do Kleber, 52, da doutora Letícia, Ana Cristina Sampaio. É meu? Desculpa. É meu? Da Letícia.
entramos para o imposto de renda, né? Nós estamos num caso aqui, um recurso voluntário por omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários, desde a fase, né, por evidente do processo administrativo, a contribuinte foi intimada para provar a origem dos depósitos, não construiu essa prova, nem administrativamente, em sede do processo administrativo, na impugnação não juntou documentos, nem no recurso. E no recurso, ela está falando, ela defende que ao quebrar o sigilo bancário e fiscal, sem autorização judicial, o fisco agiu ilegalmente, ela fala em ilegalidade, não em inconstitucionalidade. Que os depósitos bancários, quando muito, podem configurar meros indícios de aferição de renda, essa tese que deve ser mostrada a renda consumida, que ele não, por si só, os depósitos não é fato gerador da aquisição de disponibilidade, que essa quebra de sigilo afronta o Estado Democrático de Direito, e deveria ser instaurado um processo administrativo para ter a quebra do artigo 6º da Lei Complementar 105. Eu conheci todas as alegações, que ela não falou em inconstitucionalidade. Inicialmente, eu enfrentei a questão da alegação de ilicitude da quebra de sigilo. Eu afastei, né, citando, inclusive, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decorreu no tema 225, né, já definindo a constitucionalidade tanto do acesso sistêmico quanto de forma incidental de dados bancários, né, falo que são informações que, inclusive, o contribuinte já deveria ter trazido ao fisco essas informações bancárias. Então, eu afasto essa tese. No mérito recursal, eu cito alguma teorética do artigo 42, alguma doutrina, né, falo, né, da presunção legal do ônus probatório, que ela foi intimada e não comprovou, para afastar, no caso, a tese dela de que o fisco deveria provar, na verdade, a disponibilidade dos rendimentos, e concluo citando a súmula CARF número 26. Então, por isso, eu neguei provimento ao recurso. Não tem nenhum enfrentamento de documento aqui. Doutora Letícia, no caso de depósito, que não tem prova documental, né, individualizada, né? Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 52, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item. Item 53, relatoria do Paulo Antônio Carlos de Assis. Antônio Carlos de Assis é um lançamento de depósitos bancários, original comprovado, crédito tributado da ordem de 424 mil frações. Impugnação julgada procedente em parte, de modo a excluir do complemento da infração os cheques devolvidos, que correspondiam à devolução de cheques em valores coincidentes com os respectivos créditos. As demais teses foram rejeitadas, incluído o pedido de produção de prova pericial. Voluntária, as folhas 488, aduz preliminar de cerceamento do direito de defesa pela negativa da produção da prova pericial no julgamento a cor, questiona a presunção legal de omissão de rendimento
reitera que os créditos bancários decorrem da atividade profissional do recorrente, qual seja, realização de empréstimos a juros mensais de 4%. Discorre sobre o seu fluxo financeiro no início e final de cada período de apuração para justificar que detinha recursos financeiros para a realização da referida atividade. Reitera a alegação de que a movimentação financeira decorreria dessa atividade. Coleciona jurisprudência e doutrina para afirmar que os depósitos bancários não caracterizam renda tributável. Bom, o meu fundamento, resumindo, eu afirmo a validade da presunção legal do artigo 42 da 9430, decidindo da prova do efetivo acréscimo patrimonial do sujeito passivo. Trata-se de norma plenamente em vigor, de aplicação obrigatória pela autoridade lançadora, da natureza vinculada, e mantém a exigência por não haver prova individualizada dos créditos bancários. Então, eu voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Não verifico a pertinência da prova pericial para produzir a prova que caberia ao sujeito passivo trazer aos autos, né? É como voto. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanha. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 53, Antônio Carlos de Assis, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. 54, também do Dr. Paulo. Cláudio Roberto. Ok, nós temos o lançamento por depósito bancário, origem não comprovada, no valor total de 271 mil e frações, mas multa isolada de R$ 1.777 frações. Impugnação julgada improcedente. Recursos voluntários, 1.010, aduz que os valores depositados em conta referem à intermediação de apostas em jogos de futebol, que lhe rendia comissão de 3%. Questiona a presunção legal de omissão de rendimentos a partir de créditos bancários, colação de jurisprudência pertinente à matéria, reputando inconstitucional o artigo 42 da 9430. Alega não ter experimentado acréscimo patrimonial no calendário de 2005. Bom, eu não conheço a arguição de inconstitucionalidade, conhecendo das 10 matérias, afirma a validade da presunção legal do artigo 42 da 9430, precedendo a prova do efetivo acréscimo patrimonial do sujeito passivo. Para essa norma plenamente em vigor e aplicação obrigatória pela autoridade lançadora, dada a natureza vinculada do lançamento. Então, mantém a exigência por não haver prova individualizada dos créditos bancários. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a arguição de inconstitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Agora, nos depósitos bancários, a gente pode, inclusive, aplicar a nova decisão lá do STF, né? Que determinou a incidência. Reconhecer a constitucionalidade, na verdade, da tributação sobre as receitas depositadas em conta corrente de origem não comprovada. Então, nós temos aí mais um elemento para compor a decisão, quem tiver interesse em colar aí. A doutora Letícia citou no voto dela. Ah, é? Perfeito. Então, tá bom. Ainda cabe recurso dessa decisão do STF, né? É aquela coisa. Cabe, mas aí na próxima debate dá para também trazer alguns argumentos sobre a aplicabilidade das decisões que geralmente a decisão, né, que cabe recurso, ela possui um indício, apesar de não ter transitado em julgado, um indício e uma formalidade de decisão. Então, dá para ter um embasamento com base na própria decisão, em que pese ainda não ter transitado em julgado. Só pela fidelidade das informações seria interessante colocar no voto, né? Olha, apesar de não ter transitado em julgado, do STF, né, já se posicionou de determinada maneira, enfim.
Doutor Wesley, você não falou seu voto, eu acho. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 54, Cláudio Roberto Stibler. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de constitucionalidade, no mérito negar-lhe provimento. Próximo processo da doutora Letícia. 55, Carlos Eduardo Nascimento. Omissão de rendimentos, depósitos bancários. Nesse caso específico, mais uma vez, o recorrente foi intimado para comprovar, não comprovou, de forma bem genérica, num parágrafo do recurso, ele apenas fala que a origem dos depósitos é da atividade de despachante aduaneiro, recebendo dinheiro de clientes relativo ao pagamento de impostos de produtos e honorários. E no recurso dele, ele fala da presunção do artigo 42, que distorce o conceito de receita, ao considerá-lo como entrada de valores, o que não seria, em sua acepção técnica. Então, que o direito tributário tributa o lucro, refuta a presunção legal de omissão de receitas, que deve estar de acordo com os sinais externos de riqueza. Do contrário, contraria a verdade real. Então, mais uma vez, eu vou ser bem sucinta no meu voto, né, que eu iniciei o voto falando que o fundamento legal do lançamento é o artigo 42, e daí eu indico toda essa teoria atualizada do artigo 42, dos requisitos, né, para dizer que ele não provou, ele não apresentou nenhum documento, e concluo com a súmula CAF número 26, para refutar que deveria o fisco demonstrar algum sinal exterior de riqueza. Então, eu neguei provimento ao recurso. Doutora Letícia, obrigada. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 55, Carlos Eduardo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 56, também da doutora Letícia. Francisco Franco. Mais uma vez que estamos diante de omissão de rendimentos por depósitos bancários. Nesse caso, mais uma vez, ele não provou de forma detida, né, individualizada a origem dos depósitos. Ele foi, inclusive, intimado para apresentar os extratos bancários, não apresentou, se facultou o direito a não apresentar, e aí, nessa hipótese, a fiscalização requisitou das instituições financeiras. O recurso voluntário foi na seguinte tese, que ela deve ser anulada em razão da autuação anulada, porque ela é inconstitucional, da quebra de sigilo, que o STF se manifestou contrário à quebra de sigilo bancário, numa repercussão geral. Quanto à presunção de omissão de renda, os depósitos bancários não caracterizam por si só rendimentos tributáveis, que não existe a presunção de omissão de renda por depósitos bancários de origem não comprovada, sendo que o que houve foi a tomada de empréstimos.
Então, mas eu não conhecia as alegações de inconstitucionalidade com base na súmula CARF número 1, vou inclusive indicar aqui na ementa, né, que eu esqueci. Quanto aos fundamentos, citei o tema 225 do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a questão da licitude e constitucionalidade dessa requisição pelo fisco de informações, tanto acesso sistêmico quanto de forma incidental, de informações bancárias. Então, eu afastei, por mais que eu não conhecesse a inconstitucionalidade, quando ele falou de ilegalidade, eu expus esse fundamento, né? Citei essa teoria do artigo 42 com um entendimento moderno, atualizado, né? E falei da atividade vinculada, da fiscalização, e afastei a questão da tese dele, né, que o fisco deveria produzir alguma prova de sinal exterior de riqueza, citando a súmula CARF número 26. Então, eu deixei de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, no mérito, eu neguei provimento ao recurso. Não tem nenhum documento também, senhores, para ser apreciado. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 56, Francisco Franco Neto. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Item 57, relatoria do Paulo. Joel da Cruz. Lançamento de depósitos bancários, crédito tributário total na ordem de 271 mil frações, mais multa isolada de 57 mil, emissão de rendimento caracterizado por depósito bancário. A fiscalização tributou apenas 20% dos créditos bancários, por entender que a atividade preponderante do sujeito passivo é a rural. Multa foi agravada por falta de atendimento à intimação. Impugnação julgada improcedente. Recurso voluntário, as folhas 547 seguintes, reitera as alegações da impugnação, a saber, requer diligência junto a terceiros para fim de comprovação da origem dos créditos. Questiona o agravamento da multa de ofício. Argui a natureza confiscatória da multa de ofício. Alega não ter o impugnante experimentado acréscimo patrimonial a descoberto, apenas fato permutativo do patrimônio, o que não seria fato gerador do imposto de renda. Bom, eu voto por não conhecer a arguição de inconstitucionalidade, manifesto pelo cancelamento do agravamento da multa de ofício ao teor da recente súmula CARF 113, e essa súmula diz o seguinte: a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos, como é o caso. Então, estou afastando o agravamento. Acolho os fundamentos da decisão recorrida para rejeitar o pedido de perícia, por não se prestar a suprir a omissão do sujeito passivo e instruir a impugnação com os documentos que se fundamente. Eu mantenho a exigência face à ausência da prova individualizada dos créditos bancários que lastreiam a presunção de omissão de rendimento. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar o pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício para 75%. É como meu voto. O único fundamento, então, da multa foi a omissão, né? Não teve nenhuma conduta dolosa ou de tendência a fraudar nada, não, né? Não, aí teria que ter o agravamento, né? Teria que ter a exasperação lá para o dobro, né? Uhum. Essa multa aqui, de 125%, é por conta do não atendimento à intimação, entendeu? Que aumenta a multa em 50%. Ah, esse aqui não é a qualificação da multa, esse é o agravamento. Mas ele não atendeu a intimação, não é isso? Ele não é o caso de aplicação da súmula, então. Que
porque a súmula fala da multa qualificada. Exatamente, doutor Paulo. Não, eu estou tratando aqui exatamente dessa situação, entendeu? Na súmula. É que essa súmula é recente e é para essa situação de não atendimento da intimação. Qual é a súmula? Deixa eu olhar aqui. A súmula 113, foi isso que eu falei? Olha, é isso mesmo, João. Olha, a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica a qualificação. O agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Está certo, é isso mesmo. Tá? Trata de agravamento e não de qualificação. Tem duas súmulas, tem uma que é da qualificação e tem outra que é do agravamento. Ah, não sabia não, Paulo. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor João. Eu acompanho. Você pediu a mãozinha, mas agora era essa dúvida da súmula, né? Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 7. Joel da Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar o pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício para 75%. O 58 tem uma sustentação oral prevista para amanhã. Para acabar a pauta de manhã falta o 59 e o 60 da doutora Letícia. Fazemos? São 5h43. Então vamos para o 59? João Não dá para fazer só. A gente pode dividir, fazer um, né? Acaba a pauta de amanhã? De manhã. Aí vai ter uma videoconferência amanhã de manhã. A gente pode terminar um e deixar o outro para amanhã. Mas se for rapidinho também no nível que está indo, dá para a gente... A doutora Letícia, os dois são essa questão que não tem prova, mais ou menos? Que não tem prova. Esses têm algumas alegações, mas assim, é bem rápido explanar. Eu vou lembrar dos casos, mas... Vamos para o primeiro aqui. Então, João Guilherme. Bom, nesse caso, de omissão de rendimentos, depósitos bancários, eu transcrevi ao relatório do acórdão recorrido, teve indício de sonegação fiscal, a declaração de imposto de renda do recorrente fala que ele tem como ocupação vendedor e prestador de serviço do comércio, ambulante, caixeiro. Aí iniciou o procedimento, foi analisado que ele auferiu rendimentos de trabalho assalariado dessas empresas, que está aqui no relatório, RH Brasil, Company, consultoria. Foi um procedimento administrativo bem democrático, digamos assim, porque o recorrente, ao longo da fiscalização, ele informou para o fisco que ele movimentava em sua conta bancária despesas dessas empresas que ele trabalhava. E o próprio fisco oficiou-as para juntar aos autos alguns comprovantes, e, de fato, alguns foram juntados aqui. Ele está aqui no item 11, foi expedido vários documentos, vários ofícios para as empresas, e, de fato, algumas falaram, olha, de fato, ele pagou isso, ele pagou esse aluguel, estou dando como exemplo, que eu não me recordo. E, na fiscalização, houve a retirada dessas bases de cálculo todas de acordo com essas provas. E aí, por que toda essa narrativa que eu estou entrando no detalhe? Porque o acórdão recorrido, no caso, que foi mantido o lançamento, foi interposto um recurso que ele, em sede fática, ele bate nessa questão,
que ele trabalhou nesse grupo Etcompany durante 6 anos e que fazia toda a movimentação, salário, tributo, rescisão, tudo depositava na conta dele, pessoa física, né? Que ele solicitou a esse grupo que encaminhasse esses comprovantes para realmente fazer essa prova no âmbito desse processo administrativo. Só que esse grupo não apresentou, não forneceu, que é ausente de qualquer renda, acréscimo patrimonial, que o recorrente teve negado seu pedido de diligência para apuração de todos os documentos. Ele pediu na impugnação, né, que fosse feita diligência neste grupo para buscar todos esses documentos, que comprovaria a origem dos depósitos, né, que é necessário o deferimento de diligência, porque ele não consegue produzi-la, né, que sobre o ônus probatório defende a declaração de nulidade do acórdão, nos termos do artigo 59, deferindo o pedido de diligência fiscal ser realizado nas empresas do grupo Etcompany para obtenção dos documentos faltantes. Ele refuta a exigência do imposto, da multa, juros, e que a aplicação de multa excessiva. Eu conheci o recurso, eu iniciei falando do artigo 42, essa teoria, né, da presunção legal, das hipóteses que ela se configura. Destaco que é necessário, para o nosso julgamento, a prova, né, de cada depósito de forma individualizada, e verifico, estou na página 5, pelo relatório fiscal, que o recorrente, ao apresentar explicações à fiscalização, teve alguns créditos reconhecidos como justificados. Quanto aos remanescentes que integram a base de cálculo do presente lançamento, intimado para comprovar a origem, o recorrente olvidou-se em demonstrá-lo. Observo ainda que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova da origem dos depósitos em sua impugnação, limitando-se a defender a realização de diligência visando a busca dos documentos que supostamente provariam a origem dos depósitos bancários, em sua narrativa de posse do grupo Etcompany, o qual, por sua vez, negara-lhe acesso a tais documentos. Embora sustente essa negativa imotivada da citada empresa no fornecimento dos documentos, hábeis a provar a origem dos depósitos, o recorrente não juntou aos autos qualquer notificação ou ação judicial, só para argumentar. Vocês me dão licença, porque minha filha abriu a porta do meu escritório e eu gostaria de tirá-la aqui antes de continuar. Peço 1000 desculpas. Logo vou estar eu nessa aí também. Com certeza ela terá o devido... Mas aí eu falo que ele não juntou uma notificação, um pedido expresso, um e-mail, né, da recorrente dele solicitando esses documentos que estariam unicamente de posse da empresa. Cita, inclusive, um excerto do acórdão recorrido, falando que o fisco, inclusive, pesquisou a empresa Etcompany. Então, estava no relatório fiscal de folhas 638, mais uma vez com o né, afasta essa questão de necessidade de o excesso na aplicação de multa, falando do princípio da legalidade, me reporta ao acórdão recorrido aí. Então, eu neguei provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia, obrigada. Desculpa. Imagina, coisas da nossa vida, coisas de trabalho em casa. Alguém tem algum questionamento? Então, doutor João, como vota? Doutora Letícia, não peço desculpas, não. Na verdade, nós que agradecemos. Eu acho muito, já falei isso outras vezes aqui, é importante que seja gravado, eu acho bacana essa humanização realmente de trabalho.
Bom, eu acompanho a relatora, eu só gostaria de fazer uma observação, que eu entendi os fundamentos do seu voto, mas independente de um recorrente, nesse caso, se houvesse demonstrado empenho em obter essas informações lá do grupo, dependente disso, isso não afastaria a obrigação de ele justificar. Tanto é que ele fez a impugnação, ele disse, esse depósito é disso, esse depósito é daquilo, lá da empresa, e o fiscal foi lá ver se era isso mesmo. Então, assim, eu acho que não afasta a obrigação no caso de resolução, de justificar, não pode, e que pese eventuais dificuldades de ele produzir a prova, não pode trazer de volta essa responsabilidade para o fisco. Também seria difícil para o fisco produzir essa prova. Mas acompanho. Ok, doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Assim como o doutor João, acompanho e agradeço, pois eu não estou só nessa empreitada de filhos na sessão de julgamento. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 59, João Guilherme. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. São 17h52. Paramos. Faltam 2 processos de amanhã. De manhã, um tem sustentação oral. Não podemos antecipar. Esse é o 60, o Joselito. Que só falta ele. Perguntemos para a relatora se ele é longo. Você quer dar uma olhadinha, Letícia? Eu então vamos. Podemos? A gente já esgota. Bom, depósito bancário, não houve a prova individualizada da origem dos depósitos. O recorrente fala que é sócio fundador de uma cooperativa de garimpeiros, exercendo em seu nome a atividade de comercialização de pedras preciosas extraídas pelos garimpeiros associados. Ele apresentou na impugnação uma declaração nesse sentido. Então, a movimentação da comercialização das pedras seria na conta dele de pessoa física. Então, foram realizados, né, eu estou narrando aqui no item 2, todos os valores foram realizados nas contas bancárias de titularidade. Então, que ele teria provado, né, ele alega nos documentos anteriores, que essa movimentação deveria ser dividida em nome da cooperativa mista agropecuária de mineração Brejinhos. Ele vai citando, e uma outra parte para os associados, a que receberam o rateio, né? Os valores repassados para essa cooperativa decorrem do contrato de parceria firmado entre uma outra cooperativa. Não tem intuito lucrativo as cooperativas, sustenta que os documentos comprobatórios dos seus argumentos já foram anexados lá no processo administrativo, todos esses documentos que eu estou citando, tendo sido comprovado, ao seu ver, que os valores depositados em suas contas bancárias tiveram origem na comercialização de pedras. Bom, eu inicio falando do artigo 42, e friso que a prova que se exige é de origem de cada depósito identificado de forma individualizada, né? E justamente por isso que eu propus uma negativa de provimento, porque eu me reportei no meu voto basicamente ao relatório fiscal. Por quê? Não existe, não bate os valores que ele fala que repassou ou para a cooperativa ou para determinado cooperado, não existe nenhuma identidade entre os depósitos e esses valores que ele fala que foi transferido. Então, ele não conseguiu fazer essa prova de forma individualizada. E o relatório fiscal ele é bem conclusivo nesse sentido, né? Na linha B, por exemplo, que a planilha não tem data da efetiva transferência de recursos,
para que se busque comprovar a real destinação dos valores. Na linha C, fala, ainda não fica possível comprovar que há efetiva transferência de recursos diretamente da conta bancária. Então, porque realmente do cotejo não existe esse liame sequer proximamente nesse juízo de identidade, nem próximo nem em relação à data. Então, na linha D, por exemplo, o relatório fala, não podemos encontrar qualquer correlação de valores. Então, eu vou citando na linha o fisco fala, tão importante quanto a comprovação da destinação dos recursos é a comprovação dos fatos que originaram os créditos, e isso não foi demonstrado. Na linha F, que eu cito, o relatório fala, concluindo não ter sido possível estabelecer uma correlação entre os valores recebidos pelo senhor Joselito e os mesmos dados contidos nos livros, porque ele chegou a apresentar livros e notas fiscais apresentadas pelas cooperativas e referentes ao ano de 2005. Então, pôde-se estabelecer uma correlação entre os valores expressos nas planilhas com o que informavam os livros e notas fiscais. Mais uma vez, depois dessa conclusão, foi dado vista para ele eventualmente sanar e apresentar uma prova diferente, mas ele apenas ratificou que era sua responsabilidade a comercialização, se omitindo na produção de outro documento. Eu coloquei que no âmbito da impugnação, nenhum documento adicional foi apresentado, não foi juntado, não foi feita nenhuma prova, e também nesse recurso nada de diferente foi sustentado, refutado de forma específica. Diante das disparidades da documentação coligida aos autos com a movimentação financeira do recorrente, ou mesmo da generalidade de suas alegações, outro não pode ser um entendimento, senão a manutenção do lançamento tributário. Em respeito ao princípio da legalidade, que impõe a presunção legal, né, que é justamente pela legalidade que esse lançamento deve prosperar. E aí eu me reportei mais uma vez ao acórdão recorrido, porque a DRJ bem fez uma fundamentação aí dos requisitos do artigo 42, e eu transcrevi, mas, de fato, não há nenhum documento para ser analisado aqui nesse recurso. Então, eu neguei provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia. Doutor João pediu a palavra? Doutora Letícia, eu tenho uma dúvida nesse caso. O recorrente, ele é o presidente da cooperativa de garimpeiros, ele é garimpeiro? Ele traz prova de que é garimpeiro? E há provas de que o recurso proveio da venda do produto do garimpo? Porque, veja só, se eu entendi bem, a alegação dele no recurso olha, esse é produto do garimpo, mas não é dinheiro meu, é dinheiro da cooperativa e dos cooperados, então repassa na minha conta e eu entrego para eles. Tá, isso aí, nesse aspecto, eu concordo com a sua conclusão, de que se ele não apresentar a prova de que o dinheiro, de fato, não era aí dele... Eu volto a lhe comunicar, pode ser? O microfone está ligado. O microfone está ligado, doutor Wesley. Eu concordo com a sua conclusão de que se ele não trouxer a prova de que o recurso que ele transitou não era dele, era de outra origem, não teria como afastar a titularidade. Porém, se ele tiver prova nos autos de que ele tinha autorização de lavra e era garimpeiro, e que o recurso proveio da venda das pedras, imaginando que seja pedra, da venda do produto do garimpo, veja só, não estou falando da distribuição desse recurso, estou falando da entrada. Se ele conseguir comprovar que vendeu isso aí como pedra preciosa, aí a gente tem uma situação muito específica, que é a tributação com base na regra de tributação de garimpeiro, que é diferente. Que tributa apenas, você pode deduzir 90% dos recursos, tributa só 10%. Então, se tiver, eu não abri o processo, se tiver nos autos prova de que esse recurso veio da venda do produto do garimpo, e ele é o garimpeiro, a gente até admite que é tudo dele, porque ele não fez a prova de que o recurso era do terceiro.
Entretanto, eu entendo que, mesmo sendo tudo dele, a tributação deve ser, neste caso, corrigida para que se incida apenas sobre 10% do seu rendimento. Se ele comprovar que os depósitos provieram da venda de pedra. Então, ele vai ter que ter uma nota fiscal da venda da pedra condizente com o depósito. Na verdade, o meu raciocínio, assim, quando eu analisei esse processo, foi muito questão, né, que eu tanto reluto, às vezes, nessa prova individualizada, mas eu tenho que curvar a lei e as decisões, né? Mas, então, meu raciocínio todo foi no depósito individualizado, que não tem. Em relação a essa prova, o contexto de que ele atua numa cooperativa que tem como objeto essa extração de pedras, isso ele, no meu entendimento, ele provou também. Só que ele, hora nenhuma, conseguiu provar essa questão, esse veio dessa venda, aí, segundo ele... Então, são a questão é ele provar que essa renda de garimpo transitou nessa conta, né, Letícia? Sim, mas a prova do contexto ele fez. Eu entendo que ele fez. Tem declaração dos garimpeiros falando que tudo da cooperativa transitava no nome dele. Então, eu tenho essa prova, mas eu fiquei muito limitada à origem individualizada. Eu não tenho nenhuma documentação, olha, depósito tal, referente à nota fiscal tal, entendeu? Isso eu não tenho. Isso eu não tenho. Está perfeitamente esclarecido. Continua sendo necessário, ao meu ver, o depósito, a justificativa individualizada. Uma coisa é ele dizer, não, esse depósito aqui é dessa venda aqui, isso tem que ser individualizado. Não, agora, não basta dizer isso, pela alegação dele, ele dizer, só que essa venda não é minha, essa venda é do fulano, eu passei o dinheiro para o fulano. Então, se não tem a prova do depósito com a venda correspondente, não dá para admitir que era garimpo. Então, não tem como tributar diferente, eu vou acompanhar o contexto está provado, mas não individualizado. Está provado que ele era garimpeiro, não está provado que o dinheiro veio do garimpo. Exato. Ok? Então, a senhora está negando provimento ao recurso. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Não saiu. Não. Não está saindo, Paulo. Acho que agora fez um barulhinho. Fala aí. Quando você vai nos 3 pontinhos e mais ações, mostrar configurações, acho que ele vai sair e entrar. Porque ele muda o áudio quando você tira o fone. Se tu tirar o fone aqui agora, ele muda. Aí você tem que correr e alterar lá nos 3 pontinhos. Tá acabando, gente.
Já é para sair, já? Não, eu não interrompi a gravação, não. A Mônica saiu aí. Todo mundo saindo aí, já achei que você estava lá, né? Vamos lá, Paulo. Não estamos te ouvindo. Eu entrei agora, todo mundo vendo? Paulo, vai nos 3 pontinhos aí, ó. Vai em configurações. Alô? Ah, foi. Fala logo seu voto. Saiu. Quando você falou alô, saiu. E aí, Paulo? Tentou aí tirar? Foi. Eu acompanho. Ah, é. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. A doutora Letícia é a relatora. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 60, Joselito Pereira. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Eu vou interromper a gravação, Isaías.